Olá, amigos. Aqui estamos para aquele abraço fraterno, o nosso reencontro. E hoje o que eu trago é algo muito importante, do livro Há Flores no Caminho, onde Dona Amélia discorre sobre a vida de Jesus, como ela viveu naquela época. Então ela consegue colher do mundo espiritual, do Eklan, onde estão gravadas todas as cenas dos acontecimentos da Terra, ela retira as informações. E essa página que nós escolhemos, Pastor e Porta, diz respeito a quando o Senhor já estava se despedindo das pessoas aqui na Terra, porque ele sabia que era chegado o momento da sua partida. E a Dona Amélia escreve lindamente: ele não mais voltaria à Galileia a partir daquele momento. Os sítios queridos, onde medravam a ternura e a simplicidade, não volveriam a escutar-lhe a voz. Ficavam para trás as cariciosas vivências, os caminhos enflorescidos pela bondade espontânea e pela meiguice das gentes simples e humildes, afáveis e dóceis, marcadas pela experiência primeira da canção da Boa Nova. A forma gentil com que ela se refere aos encontros de Jesus com os habitantes da Galileia, que foi exatamente onde ele começou a oferecer as primícias das suas lições para aquelas criaturas simples que se quedavam ali à beira do lago para ouvir a sua voz. Ela continua: iniciavam-se agora e alongavam-se as rudes provas e os aturdimentos gerais, as controvérsias e as paixões fulminantes. As ciladas armadas pela insensatez e os olhos vigilantes da inveja estavam abertos, seguindo-lhe os passos, a sua atividade provocando. Então, mostrando como nós somos ainda pessoas tão difíceis de uma convivência harmônica, saudável, fraterna, feliz, porque temos uma necessidade de apontar os erros, de apontar as falhas dos outros, de denegrir a existência das criaturas. No tempo de Jesus não era diferente. Ele só falava de amor, ele só pregava a solidariedade, não tinha na sua palavra nenhum sentido de egoísmo, nenhum sentido de autoprojeção. Ele falava apenas da presença do Pai na terra e do amor que esse Pai tinha por suas criaturas. E Dona Amélia continua: os discípulos, fascinados, sentiam-se aturdidos face à coragem dele. O verbo desataviado e as atitudes desembaraçadas se espraiavam, conclamando ao reino de Deus. Jesus desvelava-se por fim. Chegava a hora. Ele estava se aproximando do momento do testemunho. E os discípulos pressentiam isso, porque os sentimentos humanos estavam exacerbados, os sacerdotes do templo estavam enfurecidos, porque ele atraía as pessoas, porque ele trazia as pessoas para uma visão diferenciada daquela que era oferecida pelos sacerdotes do templo. Ele mostrava aquele Deus Pai, aquele Deus amigo, aquele Deus que dava oportunidades aos filhos que porventura tropeçavam. E eram tantos os que tropeçavam, como até hoje continua assim. Era essa a palavra dele. E aqueles homens do templo
que tiravam proveito da credulidade das pessoas, não podiam compreender a palavra dúlcida de Jesus, dizendo: eu sou o bom pastor. A voz soava meiga e poderosa. Ao dizê-lo diante da multidão que o cercava, houve um estremecimento seguido de sussurros, enquanto a ira farisaica espuma e escorre na boca aberta dos adversários. A nebulosa de dúvidas se aclara e as incertezas se fazem convicção. Todo aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas é um salteador. Diz a palavra dúlcida do Mestre: quem vai pela porta é o pastor que ama as ovelhas. O salteador tenta seduzi-las, levá-las. As ovelhas, no entanto, conhecem a voz do seu pastor e o seguem confiantes. A voz de Jesus, a gente fica imaginando como seria ouvi-lo. Nós que passamos pelos trâmites dos sofrimentos e desejamos ser fortes diante dos reveses, dar testemunho do nosso amor a Deus acima de todas as coisas e o esforço que fazemos para amar o próximo como a nós mesmos, porque aprendemos com Ele. Imaginarmos ouvir a voz dele devia ser alguma coisa indescritível, alguma coisa que não poderíamos descrever. E ele continua: o pastor faz-se seguido porque defende as ovelhas, por isso elas o amam. Ele logo chega, caminha à frente delas e as chama pelo nome. O ladrão age diferentemente. Os murmúrios aumentam e o mal-estar se manifesta nos mais afoitos, nos atrevidos que bradam. Tem demônio, fala pela sua boca a blasfêmia, o espírito das trevas. Outros retrucam negativamente. Ele diz a verdade. Altercam-se os constantes contendores, os inúteis e esvaziados de ideais, os que falam e não agem, os que agridem em nome da fé, mas não vivem pela fé. Não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos ainda que para o homem é mais fácil agredir, é mais fácil apedrejar do que concordar. Concordar significa o esforço para mudar as suas tendências. E então fica complicado. Mas Jesus continua: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e se alguma se extravia, vai ao seu encontro, onde quer que esteja, sem importar-se com qualquer perigo, porque o amor vence os obstáculos, supera os impedimentos, e é melhor dar a vida pela ovelha tresmalhada do que perdê-la. O pastor dá-lhes pastagem e guarda-as. E ele continua: eu, porém, que vos amo, digo, eu sou a porta, por onde as ovelhas entram no redil, a pastagem de segurança que conduz e apoia. Lágrimas orvalham os olhos e emoções se avolumam nos sentimentos irregelados dos ressequidos. Aquela doação total, sem limite, penetra com reconforto e dá força, e ampara e levanta. Era o sentimento que graçava na alma daquelas criaturas, e os adversários do bem não conseguiam compreender aquela mensagem lúcida e doce que tomava conta do coração das criaturas que ouviam, e por essa razão reagiam contra. Ele continua:
Só Ele é o pastor, junto a quem as aflições se fazem paz e as precárias forças se transformam em alento. Há pastores, todavia, que em seu nome são mercenários procurando tomar-lhe o lugar nos corações. É o que ocorre, mas ele, Jesus, é diferente. O pastor, porém, verdadeiro, afável, doando-se, é conhecido facilmente pelas ovelhas que lhe identificam a voz, os sentimentos, os instrumentos da ação, e o conseguem porque são amadas, seguindo-o confiantes. O bom pastor, acima de todos os pastores, ama e comanda as suas ovelhas. Assim é Jesus em nossa vida, o bom pastor, que vai conduzindo o rebanho paulatinamente, permitindo que, aprendendo com ele, ante esse futuro que se abre diante dos nossos olhos, a gente passe a ver o mundo com esperança e a construir também um mundo novo, um mundo de paz, um mundo de concórdia. E hoje nós estamos tão necessitados de fraternidade, tão necessitados de concórdia. Podemos começar hoje, começar agora, abrir o coração aos sentimentos positivos, aos sentimentos bons e tornar a nossa vida um hino de esperança, onde os outros sejam acolhidos com sorrisos de paz e onde possamos sentir a presença de Jesus em cada sorriso, em cada olhar, em cada coração, em cada aperto de mão. Paz, paz para todos nós.